Eu gosto assim, Senhor. Gosto assim. A sua simplicidade é melhor. E eu quero dizer aos irmãos que com Cristo, até hoje, eu não tive uma derrota. Tudo para mim foi vitória e ensinamento. Tudo. Se a gente olhar, pastor, mas você perdeu lá atrás. Não. Aquilo me trouxe experiência. Aquilo me trouxe força no Senhor. Aquilo me trouxe garra, vontade de prosseguir. Como esse louvor que nós acabamos de cantar. Quando tudo diz que não, a sua palavra me impulsiona. É algo que nos impulsiona a ir para frente. A olharmos para Cristo e desejarmos dele essa presença gloriosa. Eu queria que você fizesse como eu faço. Jesus para mim, ele não é alguém onde eu posso chegar nele e falar assim, estou precisando disso, estou precisando daquilo. Jesus para mim, ele é tudo aquilo que me completa. Eu era imperfeito. Todos nós, antes de aceitar a Cristo como Salvador da nossa vida, todos nós dissemos assim, eu sinto um vazio na minha alma. Eu sinto que falta alguma coisa na minha vida. E eu dizia essas palavras, existe um vazio dentro de mim. Falta alguma coisa. E depois que eu me converti, não faltou mais. Então Jesus ele passou a fazer parte de toda a minha vida. Então se eu levanto de manhã, eu glorifico a Ele. Durante o dia eu o exalto e aonde eu vou, Ele vai junto comigo. Ele é uma pessoa presente na minha vida. Ele não é aquela pessoa onde a gente fala assim, não, eu estou indo ali, você fica aqui. Não, é uma pessoa que aonde eu vou, Ele está junto comigo. Aonde pisar a planta do meu pé, que esse lugar seja digno de recebê-lo, para que o nome dele seja glorificado. Por isso que todas as vezes onde você entrar dentro de um lugar, se você for bem recepcionado, glorifique a Deus, porque as pessoas às vezes estão enxergando algo que você não enxerga. Elas estão enxergando Jesus em você. Então glorifique a Deus, porque o caminho quem abre é Jesus, a obra quem faz é Jesus. Então faça isso no seu coração, convida Jesus para fazer parte de toda a sua história, de toda a sua vida, de toda a sua família. Eu não me esqueço daquele homem que bebia muito, eu sempre já falei isso, mas a Bruna não ouviu ainda, então eu vou contar por causa dela. Vocês já ouviram, então eu vou contar por causa dela. Um homem bebia demais e todas as vezes ele espancava a esposa e os filhos. Todos os dias bebia e todos os dias chegava em casa e espancava a esposa e filhos. Certo dia ele passando na porta de uma igreja, ele decidiu, ele conta assim, que ele decidiu, mas eu acredito que ele foi impulsionado. Algo o empurrou para dentro da igreja, para que houvesse uma mudança. E ali dentro, ele chegou bem no finalzinho do culto, o pastor fez a seguinte pergunta: quem aqui gostaria de levar Jesus para casa? Aquele homem, mesmo embriagado, levantou a sua mão e decidiu, eu quero levar Jesus para minha casa. Cambaleando, ele saiu da igreja, cambaleando, ele foi para a casa dele. E quando ele bate na porta, a esposa abre a porta, mas já se esconde atrás da porta. E ele empurra a porta e fala, Jesus, pode entrar, esta é a minha casa. E essa que está escondida atrás da porta, ela é a minha esposa. Ela faz isso porque toda vez que eu chego embriagado, eu a agrido. Entra, Jesus, essa daqui é a minha cozinha. Essa daqui é o banheiro. Entra, Jesus, esse daqui é o quarto das crianças. Quando ele chega dentro do quarto das crianças, ele não vê as crianças, mas ele olha embaixo da cama, as crianças escondidas embaixo da cama. Ele olha assim, Jesus, olha esses dois aqui que estão embaixo da cama, eles são os meus filhos, eles se escondem, porque toda vez que eu chego embriagado, eu os agrido. Senhor, esses são meus filhos. Depois ele abre a porta do seu quarto, Senhor, este aqui é o lugar onde eu descanso, ao lado da minha esposa. Entra, Senhor, fica à vontade, essa casa é sua. A partir daquele momento a vida daquele homem mudou. Se tornou um diácono da Assembleia de Deus, um servo do Deus Altíssimo, porque ele decidiu naquele dia
convidar Jesus para fazer parte da sua história. Alguns de nós já fizemos isso, mas tem lugares que a gente vai, que a gente fala, Senhor, aqui o Senhor não entra. Faça com que Ele faça parte de toda a sua história, de todo o seu dia, de todo o seu ano, de toda a sua vida, para que o nome dEle sobre você seja glorificado. Amém? Deus sabe exatamente os locais, os lugares aonde Ele quer nos colocar. Às vezes a gente quer ser grande e Deus fala, não, eu quero te tornar importante. Mas a gente quer ser grande e Deus fala, não, eu quero te tornar importante. Onde as pessoas olhem para a sua vida e falam assim, nossa, mas você sonhou em ser um grande médico e você hoje é um pastor. Eu sirvo o médico dos médicos. Aleluia. Você queria ser um grande advogado, advogar causas impossíveis, e hoje você é pastor. Pois é, hoje eu sirvo ao advogado dos advogados. Você um dia estudou para ser juiz e hoje você é pastor, mas hoje eu sirvo ao juiz dos juízes, aquele que tem o poder para realizar todas as coisas. Então Deus é que sabe. O meu sonho era ser médico, era o meu sonho de infância, ser médico. Nunca nem passei pela faculdade de medicina. O máximo que eu cheguei foi trabalhar no balcão de farmácia. E me apliquei aquilo ali somente para ajudar as pessoas a fazer a coisa certa. Pois que hoje mesmo, fora da farmácia, a pessoa fala, eu estou com isso, toma isso. Porque Deus, Ele me colocou lá dentro. Certa vez alguém falou assim, você faz oração aqui na farmácia? Eu falei, não, aqui eu só vendo remédio. Se você quiser oração, lá na igreja. Porque você entrou aqui, você não entrou aqui para pedir oração, você entrou aqui por causa do remédio. Agora, se você for lá na igreja, lá eu oro por você. Ela falou, mas por que isso, pastor? Porque se eu começar a orar por você, essa farmácia vai falir. Tenho certeza que vai falir. Nunca mais ninguém entra na farmácia para comprar remédio. Porque eu creio no médico dos médicos, no Deus que cura todas as coisas. Então Deus, Ele sabe exatamente onde é que Ele vai nos colocar ao longo da nossa vida. Mas Ele vai nos tornar importantes. Vira para a pessoa que está ao seu lado ou à sua frente e diga para ela, você é importante para Deus. Você é importante. O Henrique está com quantos anos, Henrique? Você é importante para Deus. Pega essa Bíblia que está na sua mão e levanta ela assim. Hoje é um dia que eu vou gostar de falar isso. A primeira tradução desta palavra do inglês para o português foi feita pelo João Ferreira de Almeida, que está aqui, no começo da sua Bíblia. Sabe quantos anos ele tinha? 14 anos. 14 anos. Como que alguém com 14 anos se interessa em fazer a tradução de tudo isso? E todo mundo que abre a Bíblia tem que ver o nomezinho dele ali, ó, João Ferreira de Almeida. Primeira tradução do inglês para o português, quem fez? João Ferreira de Almeida. Quantos anos ele tinha? 14 anos. Tem outros gênios aí que tinham 14 anos. E todo mundo pensa assim, nossa, a gente tem a figura dele já envelhecido. Mas não, Deus chamou ele de jovem. Vários pregadores antigos, do século 18, 19, tudo 14 anos. Essa é a marca, hein, Henrique? Essa é a marca onde Deus chama. Estou te chamando aos 14 anos. Vai esperar 29 igual eu esperei, o processo é mais doloroso. Ministrando o batismo uma vez aqui, eu disse para os meninos, falei, olha, vocês estão escolhendo a melhor coisa, porque vocês batizando com 12 anos, vocês fazem o quê? Vocês têm páginas em branco para escrever, então escreva uma linda história, diferente de nós que já chega tudo arrebentado, com 29 anos já chega cheio de defeitos, cheio de pecados, cheio de história, cheio de tudo, e o que a gente mais sabe fazer quando entra na igreja, o que é? Jesus me perdoa, Jesus me perdoa. E quando a gente começa, Jesus fala assim, eu quero que você me conta tudo. Aí você começa no superficial, né? Você começa lá em cima assim, mas o Senhor fala, eu quero saber do mais profundo.
aquilo que marcou a sua alma, aquilo que marcou a sua vida. E aí a gente já começa a ficar com vergonha. É assim. Agora com 14, 13, 12, não, tem a vida toda para escrever pela frente. Escreva uma linda história, Henrique. Em nome de Jesus, uma linda história. O que a gente tem que falar para os meninos é esse. Escreva uma linda história da sua vida. A minha já serve de exemplo para você. Não faça como eu fiz. Com 18 anos quero sair da minha casa, da casa dos meus pais, eu quero independência. A independência só trouxe dor. Meu sobrinho uma vez falou: tio, eu vou sair de casa. Eu falei: por quê? Porque eu não aguento mais meu pai e minha mãe. Eu falei: é mesmo? E para onde você vai? Não sei. Vai trabalhar onde? Não sei. Eu falei: quem é que te alimenta? São eles. Eu falei: eu posso te dar um conselho? Ele falou: pode. Naturalmente, você vai ser expelido para fora da casa do seu pai. É o natural da vida. Faz parte. Um dia você vai encontrar uma moça, você vai se relacionar com ela, você vai querer se casar e você vai embora. Você não vai ficar com seus pais, porque faz parte da vida. Se você antecipar isso, você vai quebrar a sua cara, porque eu quebrei a minha, eu sei como funciona, e você também vai quebrar a sua. Então aproveita bem o tempo que Deus está dando você perto dos seus pais, porque logo, muito em breve, você vai viver a sua vida. E você vai ter que levantar cedo, você vai ter que trabalhar, você vai ter que pagar a conta de luz, tudo isso que o seu pai faz. Você vai fazer isso, pode esperar. Então espera o seu dia, curta bem o seu tempo, porque a sua hora vai chegar. O que ele fez? Voltou para casa pianinho, esperou o tempo dele. Hoje é pai de 2 filhos, casado, mora no seu apartamento, mora na sua casa, trabalha e paga suas contas. A única coisa que ele queria era antecipar. Eu quero começar a sofrer já. Não, eu quero começar a sofrer já. Não, fique em paz aí. Mãe, é hoje que tem para comer, é só pão. É pão, querido. Louve a Deus pelo pão. Agradeça a Deus por esse pão. Mãe, mas eu queria comer mortadela. Dobra o joelho e ora. O Leonardo eu falava muito isso. Eu falava: pai, eu queria fazer isso. Dobra o joelho e ora, querido. Eu não tenho, mas Deus tem. E Deus fazia milagres na vida dele. Levava ele para onde ele queria. Por quê? Porque ele dobrava o seu joelho e orava. Então nós não fazemos o impossível, mas Deus faz. Amém, Henrique? Precisa de alguma coisa? Dobra o joelho e ora, querido. Vai buscar em Deus. Mas tem muita gente. Vai lá no banheiro, fecha a porta do banheiro, dobra o joelho lá dentro e fala em secreto com o Senhor, porque Ele publicamente Ele vai trazer. Já imaginou aquilo que deseja o seu coração? Alguém bater no portão e falar: trouxe aqui publicamente para todo mundo ver aqui o que eu trouxe para você hoje. Aí todo mundo olhando assim: nossa, mas você pediu secretamente. Deus vem e traz publicamente. É como a nossa fé que nós vamos ler aqui. É algo que nós pedimos no mundo espiritual. Ele não existe, mas Deus traz a existência para glorificar o nome dele. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11. A Bruna vai acostumando que o pastor fala demais, né? A Bruna vai acostumando aí, porque não conheço não, né? pastor fala muito, fala demais. A irmã Vilma já está assim, calejada. A irmã Gislene, o Henrique, já está todo mundo acostumado. Misericórdia, não elogia não, que estraga. Muita coisa que o senhor tem ministrado aqui para falar de Deus lá fora. Glória a Deus. Domingo que vem nós vamos apresentar você oficialmente. A gente não recebe muitas pessoas de outros lugares, mas nós vamos apresentar você oficialmente, tá? Mas você já faz parte, você e sua família já faz parte da nossa história, da nossa vida e da nossa igreja, amém? Em nome de Jesus. Nós vamos ler o verso 1, Hebreus 11, verso 1 e o verso 6.
Hebreus 11, do verso 1 e o 6. Amém? Todos encontraram? Alguém precisa de ajuda? O Henrique está sem Bíblia, mas gruda aí na mamãe, fica próximo aí. Vamos ler todos juntos, amém? Vamos lá. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. O verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? O Senhor ministrou isso no meu coração pela manhã. Ele falou entre a fé e a razão. Primeiro nós vamos no que é razão. O que é razão para a gente? É aquilo que é racional, aquilo que é dos nossos olhos, aquilo que nós vemos. Por exemplo, a razão diz que se o pneu murchar, o que você tem que fazer? Trocar ele e encher. Isso é a razão. E a fé? O que é a fé? Pneu murchou, você vai orar e vai falar, agora você sobe, enche sozinho. Isso é fé. Isso é fé. Amém? Pastor Davi Cravo, da Igreja Batista da Lapa, uma vez ele disse que foi fazer uma viagem para o interior e o carro dele chegou na reserva. Chegando na reserva, longe do posto, ele disse que ele começou a orar. Orar. E quanto mais ele orava, mais o carro dele andava, mas já estava na reserva, já era para ter acabado. E ele conseguiu chegar no próximo posto pela fé, só orando. Então a razão diz o quê? A razão diz que aquele carro deveria parar por falta de combustível. E a fé diz, continua orando, que vai encher o tanque e você vai conseguir chegar no seu objetivo. Então a Bíblia fala que a nossa carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E a Bíblia diz que os dois se opõem um contra o outro. Então, repete comigo, eu já sou contra mim mesmo. Porque você acredita e você desacredita. Quantas vezes você já não deparou, eu falei errado de propósito, tá? Quantas vezes você já não deparou com uma coisa e falou assim, eu quero fazer isso porque eu vou fazer isso, quando você chega na porta, mas e se não der certo? Quem já aconteceu isso? Pode levantar a mãozinha assim. Isso significa o quê? Que você luta contra você mesmo. Porque a fé te impulsionou a ir à porta. E você falou assim, a razão falou assim, pode parar, que isso não vai dar certo. A Bíblia diz que pela fé, pela palavra de Deus, os mundos foram criados. Do que não existia, passou a existir. Deus disse e as coisas aconteceram. E o Senhor Jesus Cristo, Ele disse que aquele que crê nele, se tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, ele vai pedir a este monte, sai daqui, lança-se no meio do mar, e será feito. Por que você não vê monte saindo daqui e indo para o meio do mar? Quem aqui já parou para fazer isso? Hoje eu vou transportar esse monte, o pão de açúcar, eu vou jogar ele de cabeça para baixo, no meio do mar. Quem aqui já fez isso? Porque nós não temos fé desse tamanho. Quem aqui já orou no velório para a ressurreição? Para a pessoa ressuscitar? Por que nós não fizemos isso? Se levantar, sai todo mundo correndo. E se é aquela esposa que não via a hora disso acontecer, vai o pastor, ora, o bicho levanta, a pessoa vai virar para o pastor e vai falar, agora você morre. Você sabe o que foi que essa pessoa fez comigo? E eu estava aqui já, agradecendo a Deus, já tirando um 10, você vai lá e ora para Deus trazer ele de volta, agora vou ter que viver tudo isso outra vez. Jesus foi lá e ressuscitou Lázaro, mas ele morreu de novo.
Ele morreu 2 vezes. Amém? Nós não estamos vendo Lázaro mais aqui. Mas a Bíblia diz que depois da ressurreição, depois que Lázaro ressuscitou, Jesus ele foi perseguido por causa de Lázaro. Estavam os dois dentro da casa de Lázaro, se alimentando, e a perseguição rodeando a casa. Por quê? Porque Lázaro estava comendo. O homem acabou de reviver. Repete comigo: morrer da fome. Aquela menina Talita, ela estava morta. Jesus ressuscitou ela e falou: agora dá de comer para ela, porque morrer da fome. A pessoa volta com uma fome sedenta. Amém? É uma guerra. Então Jesus ele agiu com fé para trazer Lázaro de volta. E as pessoas disseram que a razão, no caso de Maria e Marta, disse o quê? Já cheira mal, já faz 4 dias. É a razão. A razão diz: está fedendo. E a fé diz: creia. Porque a fé é o firme fundamento. Fundamento, o que significa? É a base. A fé é a base do cristianismo. A razão diz que você precisa ter uma imagem dentro da igreja. Por isso a igreja católica. E eles criaram a imagem, porque a razão diz que você precisa ter algo palpável para que você creia. E a fé é daquilo que você não está vendo, mas que você crê. Nós não estamos vendo Deus aqui presente. Alguém aqui está vendo? Vendo não. Alguém aqui está sentindo? Todos nós estamos sentindo que Ele se faz presente. Então a razão, ela fala que nós precisamos nos curvar diante desta mesa de som. Mas a gente sabe que nada ali vai acontecer. Então se você vai na igreja católica, se você entra lá, você não se curva diante daquelas imagens, todas as pessoas vão identificar você. Eu falar: isso daí é diferente. Porque ele não fez aquilo que a gente tem por hábito. Se você for na congregação, todo mundo usa o véu. Por quê? Porque eles entendem que aquele véu, ele traz algo benéfico. Mas isso passa a ser uma idolatria. Isso é uma outra história. O apóstolo Paulo, ele pediu para que aquelas mulheres lá atrás, que eram prostitutas e raspavam a cabeça, que elas usassem o véu, porque o cabelo era a honra. E elas tinham os cabelos raspados. Então usa o véu até que o cabelo cresça. Porque o véu da mulher é o cabelo. Então aí você traz: não, mas o véu faz a diferença. Não, não faz. Aí vamos para a Universal, vamos pegar um sal grosso. Vamos jogar sal grosso em casa, como se o sal grosso tirasse mal olhado. Crente dando 3 pulinhos na praia para entrar o ano bem. Vai entrar bem mesmo. Vai entrar bem mesmo. Vai se quebrar. Você já viu crente dando 3 pulinhos? Pulando 7 ondas? Eu já vi crente falando cada absurdo. Que eu olho assim e falo: mas você não é crente não? Aquele que tem fé em Deus, ele não age dessa forma não. É a mesma coisa, tem crente com o amuleto da sorte. É o Salmo 91. Abre a Bíblia, põe a Bíblia em cima da cômoda e deixa ali no Salmo 91. Como se aquele salmo fizesse grande diferença no ambiente. Mas não faz diferença no ambiente. A palavra de Deus vai fazer diferença quando ela penetrar na sua alma. Quando ela for na divisa da sua alma com o Espírito e mudar toda a sua história e toda a sua vida. Essa palavra fechada, ela está ali, todo mundo olha e fala: não, é só um livro. Quando você abre essa palavra, é uma pessoa que fala ao seu coração. Então não é um livro qualquer para nós, é um livro que faz toda a diferença. Então a palavra de Deus vem nos ensinando que a fé é o firme fundamento, é a base para todas as coisas. É a base.
O crente precisa ter base, precisa acreditar que Deus existe. Você acredita que Deus existe? A palavra de Deus diz que Deus é Espírito, e é necessário que aquele que o adore em Espírito e em verdade. Então se Deus é Espírito, logo já não é nada disso. Então tudo que existe fora desse contexto não é Deus, porque Deus é Espírito. Quando a gente fala assim que Deus é amor, então você precisa entender que Deus é amor, e fora disso não é Deus. E quando Deus fica irado, quem aqui já viu Deus irado? Nunca vocês viram Deus irado? Nem na Bíblia? Nem na Bíblia vocês viram Deus irado? Moisés foi interceder junto a Deus pelo povo que só fazia porcaria. Deus falou para ele: sobe com eles daqui. Eu entendo, some com eles daqui, porque eu não vou no meio de vocês. Porque se eu for no meio de vocês, eu vou matar todos vocês. Então você imagina, já viu Deus irado? É mais ou menos assim. E aquele povo que ofendeu a Deus, morreu tudo no deserto. A vida, a história deles, naturalmente foram morrendo no deserto. 40 anos. 40 anos. 40 dias para sair do Egito. 40 anos para tirar o Egito dentro do coração. O crente, quando ele se aproxima de Deus, é necessário que ele creia que Ele existe, e que Ele não precisa de amuletos, Ele não precisa de objetos, Ele não precisa de outras coisas. Ele precisa que Deus entre dentro do seu coração. Na campanha que nós estamos na quarta-feira: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta do seu coração, eu vou entrar e vou cear junto com você. O que significa cear? Intimidade. O que Deus quer conosco é intimidade. Ele quer fazer parte da sua história e da sua vida. Amém? Se nós analisarmos a nossa razão e a nossa fé, nós vamos entender bem as coisas. Porque a razão, ela diz que eu preciso ir para a igreja uma vez por semana. Não é isso? Mas a minha fé diz que, se eu quiser eu vou todo dia. Eu quero buscar Deus, eu quero intimidade com Deus. Eu quero ser diferente. Eu quero que Deus faça diferença dentro da minha casa, na minha vida. Eu quero onde colocar a mão, esse lugar ser abençoado. Eu quero onde colocar a planta do meu pé, esse lugar ser próspero. Eu quero que Deus faça diferença na minha vida, onde for. Isso é fé. Para que o nome dele seja glorificado. Então nós precisamos colocar dentro dos nossos corações essas palavras, que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. É necessário que ele creia. Vira para a pessoa que está ao seu lado ou atrás de você, diga isso para ela: é necessário que você creia. Quem tem fé crê em Deus. É necessário que você creia. E crer é acreditar. Muitas pessoas vêm para a igreja, ouvem uma palavra profética, mas não acreditam. Então, o que adiantou aquela palavra profética, se ela não acredita naquilo que ela está ouvindo? Por exemplo, Deus fala através da boca de alguém: Deus está te dando uma Ferrari. Eu olhar para o valor da Ferrari e dizer: isso é impossível. Porque quanto que é uma Ferrari? Custa 500 mil reais uma Ferrari. Aí a gente vai colocar um outro problema: como é que eu vou andar de Ferrari em Carapicuíba? A Ferrari tem 15 centímetros de altura do seu assoalho para o asfalto. Na primeira lombada já fica o assoalho. Terceiro: Senhor, como que o Senhor vai me dar uma Ferrari se eu não sei nem para que serve aqueles botões? De repente eu aperto aqueles botões e vai... Quando eu vou ver, cadê eu? Já fui. Nem eu vi eu indo. O carro corre 300 quilômetros. Ele faz 100 metros em 1 segundo. Você imagina apertar o botão errado? Eu vou
O corpo vai junto e a alma fica esperando. São as razões. Mas Deus, eu estou te dando uma Ferrari, mas eu estou colocando empecilhos. Como é que eu vou trabalhar a Ferrari aqui? A primeira coisa, quando alguém falou isso para mim, Deus está te dando algo muito precioso. Eu falei, se for carro eu vendo e transformo os dois que eu tenho. Você ganhou um carro de 100 mil. Eu vou vender ele e vou transformar os dois Uno e ainda vou ficar com dinheiro no banco. Porque onde que eu vou colocar o carro novo? Para eu colocar um carro novo, vou ter que tirar os dois velhos. Onde é que eu vou colocar os dois velhos? Está vendo a razão? Então vamos fazer assim, a fé. Você ganhou um carro de 100 mil, então me dê. Depois eu começo a pensar no que eu vou fazer. Amém? Recebeu uma palavra profética, receba a bênção, recebe a sua vitória, em nome de Jesus. Como nós estamos avistando ali, a irmã Adriana foi tirado o tubo dela na sexta-feira, foi tirada a intubação, foi tirado tudo aquilo que estava sobre ela. O médico disse, agora está nas mãos de Deus. Falei, é o que nós estamos crendo desde o início, desde o dia 14 de janeiro. E ela se emocionou depois, ontem ela se emocionou bastante, ela chegou a esboçar algumas palavras. A gente olhava lá atrás, eu vi ela entrando na ambulância, totalmente sedada, com tubos e tudo. Então quando a gente olha a circunstância, a gente fala assim, Senhor, nós não temos força, mas a fé diz que ela pode levantar. E Deus também pode recolher e levar para si. Deus sabe todas as coisas. Mas a gente precisa fazer um exercício onde você precisa fazer a sua parte. Qual é a minha parte? É crer no milagre. É crer no milagre. Isso é milagre. Mas como no meio desses tempos todos dizem, mas se Deus recolheu, pelo menos Ele fez aquilo que era a vontade dEle. E a nossa oração sempre termina, Senhor, que não se cumpra o desejo do nosso coração, mas que se cumpra a sua vontade e a sua palavra. Porque nós não sabemos como será o dia de amanhã. E a pessoa, ela pode vir com muitas dificuldades. E nós vamos precisar de muito amor para ajudar nessas dificuldades. E os nossos corações estão prontos para isso? A gente deseja que a pessoa fique com a gente, mas às vezes a pessoa está sofrendo tanto, e nós não estamos na pele dela. Aí eu meditei nisso ontem, até postei alguns versículos sobre isso. O nosso egoísmo, ele faz com que aquela pessoa fique do nosso lado, mesmo que seja vegetando em cima de uma cama. Olha o egoísmo. Nós não estamos olhando para o sofrimento da pessoa, nós estamos olhando para o nosso ego, para a nossa vontade, para o nosso desejo, porque eu trabalho muito isso na minha vida, sobre o remorso. Eu procuro fazer tudo que tiver ao meu alcance todo dia, como pai, como filho, como esposo, todo dia. Eu procuro fazer todo dia o melhor de mim, todo dia, mesmo sabendo um monte de coisa. Eu quero fazer o meu melhor, seja para quem for, eu quero fazer o meu melhor, porque quando chegar aquele dia, eu quero ouvir uma frase que Deus disse para uma família que estava sepultando uma mulher de 92 anos. O Espírito Santo de Deus me fez ir naquele velório e ministrar aquele velório e dizer assim: o Espírito Santo de Deus manda dizer a todos os familiares: parabéns pelo trabalho que vocês fizeram. Eu estou satisfeito. O Espírito Santo de Deus falando sobre isso. Por quê? Porque nós fomos visitar essa irmã uma vez e ela tinha acabado de tomar banho, uma pessoa que não andava, não se movimentava, mas entramos dentro do quarto, o quarto completamente cheiroso,
uma coberta completamente cheirosa, o quarto tudo limpinho, tudo arrumadinho. E eu perguntei para a filha dela: é isso todo dia? É, pastor, é isso todo dia. A gente zela dela, a gente cuida dela, a gente faz o que tiver ao nosso alcance para que ela fique bem. E quando terminou, Jesus recolheu ela. O Senhor disse: gostei do seu trabalho, gostei do que você fez. Então, para nós é muito importante o dia a dia. A minha esposa termina de fazer o almoço, ela também está cansada, ela também está com dor, ela também está aflita, também está no... mas ela vai lá, prepara o almoço. E o que é uma palavra de gratidão? Obrigado, querida, por ter feito tudo isso. E depois fala para ela: agora descansa, porque você precisa de descanso. Não, mas eu preciso ir em tal lugar. Vamos em tal lugar. Por quê? Porque lá na frente nós não sabemos como será o nosso tempo. Então nós não queremos carregar dentro de nós remorso nenhum e nem ser egoísta. Quem aqui pega o celular e fala assim: não, é meu, ninguém mexe? Quem aqui tem senha que ninguém sabe? Egoísta. Foi pequenininho. Criança é assim mesmo. Um carrinho que é só meu, uma bola que é só minha. A gente cresce egoísta. Eu gosto de ver, por exemplo, aquele garoto que vai comer e fala assim: não, vou separar metade de um lanche para mim e metade para você. E tem aquele que fala assim: não, é tudo meu, a mãe comprou para mim, é meu, não dou nada para ninguém. Não serve. A pastora fala muito sobre isso. Não serve, não dá um copo d'água, sabe? Não dá descarga no banheiro, não faz. Fica só ali, só. Fala de fé e a gente entra por outro caminho. Depois a gente tem que voltar para a fé de novo e acreditar que Deus pode mudar todo esse quadro. Não é verdade? Um se importar com o outro, um se importar com a dor do outro. Nós estamos passando por aflição, mas a nossa irmã Bruna está enlutada, ela está de luto, porque perdeu a avó. Quanto tempo faz que seu pai partiu? 1 ano atrás o pai partiu, agora há semanas a avó. A mãe ainda está, sabe, se recuperando de tudo isso. E às vezes a gente começa a falar assim: eu estou com uma unha encravada. E às vezes se importa com a nossa unha encravada, mas a dor do outro a gente não se importa. Então a gente precisa se movimentar e fazer diferente. Fazer com que o nome do Senhor seja glorificado. Usar a nossa fé em favor dos outros. Eu sempre falo isso, porque nós precisamos ter crédito com Deus, para que Deus realize alguns milagres. E muitas vezes Deus vai usar a nossa fé, o nosso crédito, para beneficiar alguém. Vou fazer uma propaganda de mim mesmo, posso? Posso? Dia 14, terça-feira é meu aniversário. Usa seu crédito. Me beneficia. Faz o pix. Beneficia, ajuda, abençoa, não é? Mesmo por mais simples que seja. Às vezes eu estou ganhando muita coisa ultimamente, eu estou até estranhando, eu levo até um susto. Eu quase não tinha perfume, quase não tinha. Minha filha me abarrotou todo o perfume. Rapaz, esse daqui é gostoso, esse daqui é bom, e toma perfume. Olha assim, eu falo: meu Deus, eu acho que eu estava fedido. A razão entra pro lado de quê? A razão, eu acho que eu estava fedido, por isso que ela estava me dando perfume. Não, mas ela estava se preocupando com isso, com os detalhes. Ela me deu um óculos escuro que eu olhei assim, eu falei: meu Deus do céu. Aí se eu começar a usar tudo que Deus me deu, o povo vai falar: nossa, pastor metido. Quando murchava o pneu, ninguém falava nada.
Não é? Eu falo, agora eu olho assim e falo, meu Deus do céu. Né, Henrique? Tá lutando, pedindo a Deus, Senhor, eu preciso comprar calça. Vou lá no meu irmão tem uma mania de ficar costurando, ele arruma todas as roupas dele e tal. Ele pegou e arrumou 3 calças lá, não ficou boa, falou, ó mãe, vê aí quem precisa. Aí eu fui lá, peguei as calças, as 3 serviram para mim, na mesma medida, tudo boazinho assim, ó. Ele foi lá e costurou para mim. Eu ainda falei para ele, falei, você foi lá e arrumou todas as roupas para mim, eu não sabia que você gostava tanto. Não, é que eu comprei calças novas para mim, essas aqui não tava, eu arrumei elas, mas não ficou boa, mas tudo 3 calças novas. Aí eu olhei assim e falei, nossa, Senhor, como o Senhor é maravilhoso. Continue assim, papai, estou gostando de ver, né? Amém? Então usa o crédito, beneficia, usa aquilo que você tem de intimidade com Deus, para que Deus abençoe outras pessoas. Amém? Porque nós nos dedicamos a isso e falamos, Senhor, que a nossa palavra seja uma palavra assim, onde você consiga motivar as pessoas. E quando as pessoas vêm até você, é porque elas têm necessidade de alguma coisa. Um cafezinho de manhã. Ou isso, né? Obrigado por ter lembrado. Esses dias a gente está em casa lá, e de repente, a irmã Bruna bate no portão e trouxe lá para nós pãozinho, mortadela. Era um pão de queijo, aquilo? Pão de queijo? Pãozinho de queijo. E falou para vocês um cafezinho gostoso de manhã. Como é que você falou mesmo? Aproveita que todo mundo foi embora. Aproveita que não tem ninguém em casa e faça um cafezinho da manhã. Um café romântico. Só tá vocês dois. Eu olhei assim para a Né e falei, nossa, nós não estamos acostumados com isso. Não estamos acostumados. Nós estamos acostumados assim, ó. Pode jogar pedra. Pega aqui, passa raspando, pega aqui, na testa, no coração. Nós estamos acostumados com isso. Aí, aí as pessoas olham assim, quando começa a acontecer essas coisas, eu falo, Jesus, tá gostoso, tá muito bom tudo isso. Mas eu posso me acostumar com isso, lá vem pedrado. Então louvo a Deus por isso, né? A vida da irmã Vilma, esses dias aí também, pastor, já mandei já, viu? Eu falei, mandou o quê? Assim, eu falei, nossa, como nós estamos chique. Eu fiz o Pix, pastor, já mandei lá, viu? Eu falei, nossa, que maravilha. Estou gostando disso, viu? Henrique, meu Deus do céu. Se antes a gente falava assim, agora quem compra tênis para mim é o filho. Eu comprava tênis para ele. Agora quem compra para mim é ele. E quando está acabando, e aí, pai? Escolhe aí que eu já compro para você. Nossa, meu Deus do céu. Jesus, obrigado. Para chegar até aqui não foi fácil. Aí vem a razão. Passar um Natal comendo pão com aquele frango que a irmã Fátima fazia, salpicão de frango, e ainda que os outros fez, porque alguém fez, porque senão não ia ter. Só um Natal assim. Eu falei, mas pastor, acho que foi dezembro de 2020. Dezembro de 2020, meio da pandemia. Mas pastor, eu falei, não. Quando tinha muita gente à sua volta, o processo era o mesmo. Então, para a gente chegar hoje, chegar e falar assim, Senhor, eu te louvo. A ti toda a honra, toda a glória e todo o nosso louvor e adoração. Mas assim como a gente aprendeu a ficar no calabouço, a gente tem que aprender a ser honrado diante do faraó. Amém? A mesma boca, às vezes, que levou José para a prisão, foi a mesma boca que mandou tirar ele da prisão e honrá-lo e colocá-lo à sua direita.
Louvado seja Deus. Então, que seja assim na sua vida, que os desejos da sua alma, que os desejos do seu coração, coloque-os todos diante do Senhor, para que Ele conduza. E tudo que você ansiar, e tudo que você precisar, Ele lhe concede. Teve uma irmã que chegou e falou: pastor, meu marido não me dá dinheiro para isso, meu marido não me dá dinheiro para aquilo, e tudo eu tenho que ficar dependendo dele, para ele fazer essas coisas e tal. E o que eu faço? Eu já não sei mais o que fazer. Aí eu falei para ela assim: primeiro que quando você não sabe o que fazer, você não faz nada. Você não está dizendo que não sabe o que fazer? Como é que você vai querer fazer? Mas uma coisa eu ensino para você: entra no seu quarto, fecha a porta, dobra o seu joelho e ore a Deus, para você ver se Deus não vai mudar essa sorte. 2 meses depois, ela falou para mim assim: pastor, você não sabe o que está acontecendo. Eu falei: o que foi? Meu marido todo dia me deixa o dinheiro guardado ali, separado, para eu fazer o que eu tenho que fazer. Não tenho mais que ficar me implorando, pedindo. Vamos colocar tudo diante do Senhor, amém? Vamos colocar de pé, em nome de Jesus. Aí depois na sua mente, aí você coloca o que é melhor, você ter fé ou ter razão, amém? Você coloca aí na sua mente o que é melhor para a sua vida, fé ou razão, né? Porque a fé te leva para lugares que você não sabe, e a razão te faz ficar em lugares que você nem queria. Posição de sofrimento, de luta, de aflição. Então, às vezes a razão é como uma âncora, que faz você ficar estacionado ali no mesmo lugar a vida inteira. E a fé: eu não ando por vista, eu não ando por aquilo que eu vejo, eu ando por aquilo que eu creio. E eu creio num Deus que pode todas as coisas, amém? Tem que falar: eu moro de aluguel, mas Deus pode me dar uma casa. E eu não tenho que sair invadindo casa de ninguém. Deus pode me dar uma casa, e do jeito que eu quero. Sabe por que Deus não deu uma casa para mim ainda? Porque minha esposa, ela queria um sobrado. Mas aí Deus foi esticando o tempo. Hoje ela fala o quê? Ah, Deus me livre de um sobrado. E se Deus tivesse dado? Ela fala: olha o sobrado que Deus me deu. Agora na velhice não aguento subir escada para subir na parte de cima. Aí Deus falou assim: não, quer ver que ela vai mudar de ideia? Para cada uma hora que passa nossa, passa 15 dias diante de Deus. 15 dias para Deus. Para nós é uma hora. Cada hora nossa é 15. Então Deus está lá na frente. Está lá na nossa frente. Ele sabe exatamente o que você vai falar. Ele já sabia que ela ia falar isso. Eu falei: não vou dar, mas eu vou manter eles onde eles estão. Na dificuldade deles eu vou estar com eles, mas eu não vou dar, porque depois ela vai murmurar contra mim, e eu não quero que ela murmure contra mim. Então que Deus quebre a âncora da razão que nos prende àquelas coisas e nos ensine a caminhar por fé, para que o nome dele sobre nós seja glorificado, amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai amado, eu quero te louvar, Senhor, nesta manhã, por cada vida que pode estar aqui conosco. Senhor amado, ministra os seus corações, aquilo, Senhor amado, que eu não tive capacidade, ó Pai amado, para transmitir. Que o Senhor venha transmitindo essa palavra aos corações, Pai. Que cada passo, que cada um der aqui nesta manhã, neste dia, Senhor amado, seja um passo de fé, e que nós aprendamos a fazer desta forma. Eu quero dar um passo de fé, eu quero dar um passo de quem acredita em Deus, eu quero dar um passo à frente, eu quero fazer algo diferente, eu quero fazer algo onde o nome do Senhor seja glorificado. Eu tenho um projeto, Senhor amado, e dentro deste projeto eu quero incluir a tua presença. Eu quero que o Senhor me instrua, que o Senhor me capacite, que o Senhor me dê inteligência, que o Senhor me dê sabedoria para seguir adiante, seguir vitorioso, para que o teu nome sobre a minha vida seja glorificado, Senhor. Pai amado, os alunos, os meninos que estudam, Senhor amado, muitas vezes eles têm dificuldade de compreensão. Eu clamo a Ti nesta manhã: abre os seus entendimentos, ó Pai amado, para que compreendam aquilo, Senhor amado, que está à sua volta, aquilo que Ele necessita,
necessita, aquilo que ele precisa. Glorifica, Senhor amado, o teu nome sobre a vida deles de uma forma especial. Aos professores, Pai amado, que muitos deles, Senhor amado, têm por amor a profissão, mas muitos também, Senhor amado, são motivados por ideologias. Pai amado, eu quero clamar a Ti, protege as nossas crianças de todas essas ideologias, de todos esses pensamentos malignos, essas intenções satânicas, ó Pai. Põe por terra, livra, Senhor amado, os coraçõezinhos das crianças de serem presos, Senhor amado, por essas dificuldades. Os abençoa, Senhor amado, de uma forma especial. Pai amado, aqueles que estudam faculdade, Pai amado, aqueles que vão iniciar os seus estudos, Pai amado, dá eles sabedoria do alto céus, entendimento. Pai amado, que o Senhor faça parte das suas histórias e o teu nome sobre eles seja glorificado nos seus trabalhos. Pai amado, todos aqueles que se levantam ao longo da semana para trabalhar, Pai, existe uma motivação, existe, Senhor amado, uma família. Às vezes a mãe se levanta para trabalhar e olha para os filhos, eu preciso ir por causa dos filhos, Pai amado, mas que ela não faça dessa forma, que ela se levante com prazer, Pai amado, que ela te louve pela manhã, que ela engrandeça o teu nome ao sair para o trabalho, que ela abençoe o seu lar, que ela abençoe os seus filhos, que ela abençoe o seu marido ao sair para o trabalho, que o teu nome sobre essas famílias seja glorificado, Pai amado, e cada vida quando chegar no seu trabalho, que ela seja honrada, Senhor amado, pelo seu patrão, que ela seja honrada, Senhor amado, pelos seus chefes, pelos seus parceiros e companheiros de trabalho. Pai amado, existe, Senhor amado, no Brasil um principado querendo dominar todas as coisas. Eu clamo a Ti, ó Pai, tenha misericórdia do nosso país, Pai. Glorifica o Teu nome sobre o nosso país. Estende a Tua bandeira que é o amor, ó Pai, e põe por terra todo valente. Põe por terra, Senhor amado, todo império satânico que está querendo se estabelecer no nosso país e contra as nossas famílias. Glorifica o Teu nome sobre nós, Pai, em nome de Jesus Cristo. E como igreja, Pai amado, e como pastor e como servo Teu, Pai, olha, Senhor amado, com carinho para a Tua igreja, Pai amado, para todos aqueles que Te adoram pela manhã, para todos aqueles que Te adoram pela tarde, para todos aqueles que Te adoram pela noite, Pai amado, dá ordem aos Teus anjos a respeito de todas as Tuas igrejas, de todo o Teu povo, Senhor amado, neste país e sobre a face da terra. Senhor amado, que o Teu nome sobre eles seja glorificado. Dá ordem aos Teus anjos, anjos guerreiros, anjos com espada desembainhada nas mãos, ó Deus, a pelejar a peleja da Tua noiva, da Tua igreja no Brasil, de uma forma especial, Pai. A todos os vizinhos dessa igreja, Senhor amado, que eles sejam alcançados pelo Teu poder, que a nuvem espessa da Tua glória paire, Senhor amado, sobre cada lar, e aonde houver enfermidade que caia por terra, aonde houver o espírito de contenda que caia por terra, aonde estiver o espírito de confusão que caia por terra, mas que o Teu nome seja glorificado. Abre portas de emprego, abre portas excelentes de trabalho, para que o pai de família seja honrado e o Teu nome seja glorificado. É o que eu Te peço, Senhor amado, nesta manhã maravilhosa, em o nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Te peço e Te agradeço. Amém. Jesus, as palmas louvam e bendize o nome do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja com a igreja vitoriosa de Jesus Cristo aqui reunida e todos os irmãos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus. Cumprimento seu irmão com a paz do Senhor, por gentileza. Não esquece do pastor, não esquece da pastora, não esquece da Bruna, não esquece da Vilma, não esquece da irmã Gislene, não esquece do Henrique. Não vai embora sem dar um abraço. Aleluia.